pegou a água, a leiteira, o sal, colocou na água e colocou no fogo para esquentar. E falou assim para Deus: Senhor, a água e o sal eu tenho, mas eu creio que a farinha o Senhor vai enviar. E ficou aguardando e orando ao Senhor. Passou 15 minutos, meia hora, 1 hora, 2 horas, 3 horas. De repente ela escuta bater na porta. Ela levantou, abriu a porta, tinha uma menina com uma sacola na mão. Ela falou: pois não, minha filha. E ela falou: eu vim trazer isso aqui que meu pai mandou. E quando ela abriu a sacola, tinha a farinha. Ela falou: ai, glória a Deus, eu estava orando. Ela falou: então, fazem 3 horas que meu pai está brigando comigo para eu trazer a farinha para essa casa. Então Deus ouve a nossa oração desde o primeiro momento. E ela fez ali o angu para ela comer. E outra coisa, o dono, né, da farinha que mandou para ela, ele era um comerciante. E ele se comprometeu a todo certo tempo, em tempo, ele mandava farinha para ela, porque ele viu que quando ele dava farinha para ela, os negócios dele se multiplicavam. Então, toda vez que ele mandava farinha, ele recebia de Deus. Toda vez que nós ofertamos na casa do Senhor, que nós levamos a nossa farinha, o Senhor nos dá recursos, nos dá estratégia, nos dá negócio, nos devolve, porque Deus é bom. Uma outra história que diz assim: um homem, ele era muito abastado, muito rico, morava numa grande mansão, piscina, muito rico. Ele falou assim: eu preciso mostrar uma realidade para o meu filho. Vou levar ele num sítio, uma pessoa que eu conheço, que é muito pobre, um sítiozinho no interior, para ele ver a realidade entre a riqueza e a pobreza. E a criança foi lá, e quando a criança chegou, ela olhou e falou: nossa, que diferente, né? Um campo vasto para correr. Embaixo tinha um riacho. Ele, nossa, que legal, né? Eles têm um próprio lago para eles. Aí chegou a noite, ele olhou para o céu e falou: nossa, quantas estrelas, que lindo. Né? Ficou encantado com aquilo, mesmo estando dentro de uma pequena casinha, um barraco lá. Aí quando ele chegou na casa com o pai perguntou: e aí, o que você achou? Ele falou: pai, eu vi como eles são bons, né? Como Deus é bom para com eles. Eles saem, tem um campão para correr, né? Lá embaixo tem um rio só para eles, uma lagoa que Deus deu para eles. E eles olham para o céu e vê aquelas estrelas, né? Uma imensidão de estrelas. Como eles são ricos e como nós somos pobres. Então o pai queria mostrar para aquele menino que ele era rico e que aquela família... Mas o menino viu a riqueza daquela família que morava no sítio, porque tinha o céu que Deus criou, a lagoa que Deus colocou ali para eles e um campo para correr. A riqueza não está nos nossos recursos, amados, mas está em compreender a grandeza de Deus, que fez todas as coisas, que tem tudo a ver com a palavra. Agora eu vou para a palavra. Que está em Romanos 11, vou ler do 34 a 36. Que diz assim: porque quem compreendeu o intento do Senhor, ou quem foi seu conselheiro, ou quem lhe deu primeiro a ele, para que ele seja recompensado, porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Glória, pois, a ele eternamente. Amém. Tudo veio dele, tudo é dele e tudo é para ele, né? O nosso salário, o nosso emprego, a nossa casa veio dele. É para ele, é para servir ele. E volta para ele, porque é dele. É ele que nos deu a condição de trabalhar. Foi ele que abriu a porta da empresa ou te deu a empresa que você trabalha, que você é dono. É ele que te dá os recursos, é ele que te dá os negócios. Tudo é dele, para ele, e vem dele e volta para ele. Assim também é nossos dízimos e ofertas. Quando entregamos para o Senhor algo que já é dele, para servir a casa dele, volta para ele, e com certeza ele também nos abençoa, abrindo portas, recursos, suprindo a nossa necessidade. Então que nessa manhã você venha trazer o seu dízimo, a sua oferta, não fazendo troca por Deus. Senhor, eu vou te dar porque eu sei que o Senhor vai me devolver.
mas para honrá-lo, um Deus que te deu saúde, que te deu força, que te deu o ar que você respira nessa manhã, que graças a Ele você está aqui e você pode servir na casa dele. Traga o seu dízimo com alegria, sabendo que Ele é Deus e que tudo Ele pode. Amém? Esconda-me nas asas do seu amor. Esconda-me em ti, esconda-me em ti, nas asas do seu amor. Eu amo seu nome, tens um nome mais lindo que eu conheço. Amém, Jesus. Senhor, graças te damos por essa manhã, meu Pai, pelos dízimos e ofertas, ó Pai, pelo teu povo que pôde ofertar, para aqueles que não, de alguma forma, não pôde trazer aquilo que desejava, Senhor, ou não tinha para trazer. Mas nós cremos num Deus que tudo pode e que vai suprir a necessidade de cada um, que vai trazer os recursos, que vai trazer aquilo que o teu povo necessita, para que o teu povo possa ofertar e te honrar na tua casa, Senhor Deus. Porque a alegria do Senhor está naquilo que o teu povo faz para te honrar. A alegria do Senhor não está naquilo que é riqueza ou em qualquer outra coisa, mas na honra que o seu povo possa te trazer. Deus, te louvamos por essa manhã. Continua, Senhor Deus, a falar conosco, ó Deus. Continua a fazer algo novo no nosso meio, ó Pai. Usa, Senhor Deus, a palavra com poder, autoridade, que venha tocar nos nossos corações, ó Pai. Venha trazer resposta, venha trazer refrigério, venha trazer aquilo que cada um necessita nessa manhã, meu Pai. Porque o Senhor é um Deus de respostas, ó Pai. E nós temos vistos e vivido nesses dias que o Senhor é um Deus de respostas, sinais e maravilhas. Continue a operar na tua igreja, em nome de Jesus. Amém. Amém. Bom dia, paz do Senhor para todos. Sejam muito bem-vindos em nome de Jesus. Kelly, vai ter que salinha hoje? Vai? Então, cadê as crianças? Os adolescentes também? Amém? Olha, estava tudo escondido. Apareceram. Amém? Irmãos, eu fiquei muito feliz ontem, porque nós fomos entregar as suas cartas diante do Senhor. E eu confesso, até pedi perdão para Deus e confessar diante da igreja. Há muitos anos que eu não escrevia as cartas. A minha carta eu escrevia junto com Deus nas minhas orações. E anteontem eu falei, Senhor, eu preciso escrever a carta. Semana inteira para escrever a carta e não dava tempo. E eu escrevi a minha carta de sexta para amanhecer ontem. E eu fui colocando todos os meus pedidos, peguei os anteriores, aqueles que o Senhor já tinha respondido, fui agradecendo ao Senhor. E os projetos que eu tenho no meu coração. E eu louvo a Deus, porque o Senhor realmente faz, irmão. Se você não escreveu sua carta, não teve essa oportunidade, ore, escreve diante do Senhor, porque Ele responde. Como o profeta Marcelo disse aqui, pode demorar, né? Mas Deus escutou desde o primeiro momento que você apresentou. E o Senhor responde. Ele não respondeu, Ele falou que está respondendo aquilo que eu coloquei ali, né? E um dos frutos é a igreja das crianças, é a escola que tem um projeto no meu coração há muitos anos. O apóstolo sabe disso, muitas pessoas que me conhecem sabem disso. Mudei o meu curso na faculdade por conta da escola, né? E em nome de Jesus, eu sei que esse vai ser o ano das novidades do Senhor. Amém? Porque eu creio que aqui você pode estar vendo poucas crianças. Nós já tivemos muitas crianças. E eu creio que essa multidão vai aparecer, porque são os novos que o Senhor também vai nos proporcionar. Amém? Já vejo só por esses pequenos frutos que o Senhor tem nos dado. Amém?
Estenda as suas mãos, vamos orar por essas sementes que o Senhor tem lançado no jardim dele. E ele vai fazer grandes coisas em nome de Jesus. Pai, eu quero te glorificar, Senhor, por cada criança aqui, Jesus. Por cada semente, Senhor. Porque quando vemos uma árvore, nós vemos uma semente que dá muitos frutos, Senhor. E eu creio, Pai, em nome de Jesus, que o Senhor está levantando, Senhor, um exército de crianças para profetizar, para declarar a tua palavra, onde quer que o Senhor os enviar. Que o Senhor continue imprimindo no coração dos pais o compromisso e a responsabilidade de falar da tua palavra, ao se deitar, ao se levantar, ao caminhar, ao se assentar, em todos os momentos, Senhor, porque somente o Senhor, através do teu Espírito Santo, pode livrar essas crianças de todo intento do inimigo, em nome de Jesus, amém. Amém? Deus abençoe. É segredo. Você não tem segredo com o seu cônjuge? Espírito Santo, o Senhor é demais. O Senhor é o Todo-Poderoso. O Senhor conhece a nossa vida melhor do que nós mesmos. O Senhor quer fazer mais do que nós pensamos e pedimos. O Senhor sempre quer nos surpreender. E o Senhor sempre quer nos levantar por um propósito, Pai. Senhor, eu peço a Ti que cada um que está aqui faça um esforço sobre-humano até, para poder entender aquilo que o Senhor quer dizer. E aquilo que o Senhor quer fazer conosco. Porque o Senhor é o Deus infalível. A Tua palavra, ela se cumpre. Ainda que muitos sejam céticos, o Senhor continua fazendo. Porque o Senhor não pode negar-se a si mesmo. O Senhor cumpre o que promete. O Senhor é fiel, Pai. Ainda que muitos não sejam, o Senhor permanece. Porque o Senhor é Deus. E o Senhor é aquele que está no controle das aves dos céus. E não cai uma sem que o Senhor não permita. E assim seja aqui, Pai, uma manhã em que a Tua palavra venha fazer muitos ficarem abalados por causa do Teu conhecimento, por causa da Tua glória, por causa da Tua unção. Em nome de Jesus, amém. Eu quero falar justamente sobre o tempo. Diga, o tempo. Esse é o tema, o tempo. Eu tenho certeza que muitos de nós, uma grande parte, correm atrás do tempo. O dia de receber o salário, o dia de pagar as contas, o dia do 13º, o dia da festinha não sei de quem, o dia do evento não sei do quê, o dia do baile não sei das quantas. Não é isso ou não? O dia de eu ir na casa daquela pessoa, o dia de eu viajar, o dia de eu comprar o carro, o dia de eu comprar a casa, o dia. E quando você vai ver no final das contas, uma grande parte das pessoas estão preocupadas somente com o seu tempo aqui da terra. Só. Sendo que o próprio Deus, Ele quer entrar dentro do teu tempo para cuidar dele. Você sabia disso? Quando o Eclesiastes, o pregador, o livro de Eclesiastes é o pregador, ele dedica os 3 primeiros capítulos para falar sobre o tempo da terra, que tudo é aflição e correr atrás do vento. Aflição de espírito e correr atrás do vento. Ou seja, ele está querendo dizer que as pessoas que vivem em função do próprio tempo daqui, elas ficam correndo atrás de si mesmas. Porque elas não querem entender e compreender os próprios tempos de Deus. Naquilo que Ele tem para realizar, naquilo que Ele tem para cumprir da sua palavra, naquilo que Ele já determinou, e olha só, antes dos tempos eternos. Deus, Ele ficou tão, eu não vou dizer preocupado, porque Deus não é um ser preocupado, mas Ele ficou tão, eu posso dizer, ansioso e desejoso de te criar e de estabelecer a própria salvação para te trazer de volta, que Ele prometeu isso
antes dos tempos eternos. Então ali está falando de tempo. Antes dos tempos eternos. Então você vê que Deus mesmo criou os tempos eternos. Ele não tem princípio de dias e nem fim de dias. Às vezes até é uma coisa incompreensível, elevado demais para que nós possamos entender como é que Deus não tem princípio de dias nem fim de dias, mas é isso que ele é. E pronto, está acabado. Ele é o alfa, ele é o ômega. Ele é o autor da vida indissolúvel. Não só da vida terrena, que se desfaz, que dura um sopro, como fala o salmista no Salmo 90, que é como fumaça, como uma erva da onde vem a flor, que pega fogo e no dia seguinte vai embora, porque o vento leva e depois não tem mais conhecimento dela. Então esse é o tempo aqui da terra, em que muitos estão preocupados demais. E se esquecem que existe um tempo de Deus para se cumprir, e um tempo de Deus para que Deus se manifeste na vida dessa pessoa, e faça ela entender os propósitos e os tempos de Deus. Que isso é a coisa mais importante do que você respirar. Você está dentro dos tempos de Deus, é mais importante do que você comer. Sabia disso? Jesus mesmo, aqui no ministério, quando ele teve que buscar o entendimento para saber qual o tempo que ele deveria ir ao batismo e ser batizado por João. Ele começou a buscar para entender qual o tempo que ele deveria começar o ministério, mas ele entendeu antes que devia ir jejuar, porque ele começou a ser conduzido pelo Espírito Santo, e a partir daquele momento, o tempo dele ficou inteiramente nas mãos de Deus. Então ele tinha que estar 24 horas discernindo isso, para que se cumprisse todo o propósito de Deus através de Cristo. Então ele jejuou, e nós vamos jejuar a partir de segunda-feira. Eu quero que você entenda isso, é necessário que jejuemos, porque senão nós vamos ficar somente vivendo por nós mesmos aqui, e não vai acontecer nada, nada, a vida vai continuar mesmo, e as pessoas vão ficar cada vez mais aflitas. Entenda bem, as pessoas que se preocupam só com o seu tempo aqui, muitas delas estão doentes, porque gera estresse, gera ansiedade, gera depressão e por aí vai. Quantos já morreram porque ficaram correndo atrás dentro dos seus próprios tempos? É impressionante isso, amados. Como muitas pessoas estão cegas. Cegas. Como ficaram lá o povo de Israel, os fariseus, os escribas, os sacerdotes, e não reconheceram, eu vou passar por ali, não reconheceram o tempo da visitação deles, em que Jesus estava lá. Impressionante isso. Porque eles estavam preocupados com o orgulho deles, o orgulho cega. O nosso orgulho nos tira do conhecimento da glória de Deus e das coisas que são mais importantes na nossa vida, do que eu falei aqui, mais importante que respirar. E eu não estou bravo, hein? Imagina se eu tivesse. É muito importante que Deus quer que nós sejamos sábios para entender o tempo dele. Ponha lá em Eclesiastes, vamos abrir a Bíblia, ponha lá em Eclesiastes capítulo 8, versículo 5, e hoje o chão vai tremer em nome de Jesus. Amados, o negócio é tão tremendo que teve um profeta, um homem, que ele não saía do templo e jejuava praticamente, ou permanentemente, vamos dizer assim, para conhecer o momento do Messias. Ele queria discernir de todas as maneiras, então não saia de lá. Aí um dia, o dia lá, em que Jesus foi apresentado diante do sacerdote lá no templo. Ele reconheceu porque ele estava ligado no templo. Amém, amados? Ele estava discernindo, buscando esse discernimento. Quando ele viu o menino, falou, agora eu posso partir. Posso ir embora, posso morrer, porque já vi. Viu o Messias. Ele reconheceu, amados. Diante de milhares e milhares que não reconheceram, aquele homem reconheceu porque ele estava buscando. Quem guardar o mandamento, a palavra, quem praticar a palavra, isso que quer dizer, não experimentará nenhum mal. Olha, quando você está discernindo os tempos de Deus, você não experimenta o mal. Amém, amados? Olha que tremendo. E o coração do sábio discernirá o tempo e o modo. Aqui é modo, viu? Pode tirar daqui, apaga isso aqui e põe modo, não é juízo. Tá bom. Agora já foi.
Então, o coração do sábio, que sábio, aquele que recebeu a sabedoria de Deus porque pediu a sabedoria de Deus, ele vai entender o tempo de Deus, é isso que quer dizer, o tempo e o modo de Deus, a maneira como Deus vai fazer as coisas, amém, amados? É muito importante isso. Ponha lá, nós vamos ver algumas passagens que falam do tempo, porque Deus faz questão que nós conhecemos os tempos dele, conheçamos os tempos dele, amém? Coloca lá em Daniel capítulo 2, versículo 21. Eu quero ver, se alguém estiver olhando o celular aqui, não sendo a Bíblia, eu vou pôr no cestinho ali. Fiquem de olho. Isso, ele vai receber o celular só na hora de ir embora. E não vai ficar contando os minutos para acabar logo para pegar o seu celular. Amém, amados? Ele muda os tempos e as estações. Na minha tradução diz assim, ele muda os tempos e as horas. Como? Ele muda o teu próprio tempo e as tuas horas. Está entendendo o que ele quer dizer? Deus tem esse poder porque ele está no controle do tempo. Quando você dá o tempo para ele controlar, ele vai estar no controle do teu tempo. Amém ou não? Você quer que eu prove isso? Ponha lá em Salmo capítulo 35, versículo 15, ou 31, 15. 31, 15. Põe lá. Davi, o que ele fez? Os meus dias estão nas tuas mãos. Eu vou entregar os meus dias nas tuas mãos, porque eu quero conhecer o teu tempo, porque o meu aqui o Senhor vai cuidar para mim. Quando você entrega para Deus, Ele vai cuidar. Você está entendendo como é importante isso? Se você olhar hoje no planeta, as pessoas estão andando de lá para cá, como Deus já falou através do profeta Daniel, lá em Daniel capítulo 12, versículo 4, que as pessoas andariam de um lado para o outro, só correndo atrás do vento. Haveria esse tempo, que as pessoas só se preocupariam com o tempo deles aqui. Não se interessariam para conhecer o tempo de Deus, os tempos em que ele ia operar alguma coisa. Glória a Deus. Israel, entendo o que eu vou dizer agora, Israel, ele sabia da tamanha importância de conhecer os tempos de Deus, que tinha uma tribo que tinha um dom que Deus havia dado para eles, para saber os tempos que Deus atuaria nas guerras, o tempo que Israel deveria sair, deveria entrar, que está lá em 1 Crônicas, capítulo 12, versículo 32. Vai vendo isso. Amados, Deus quer te levantar do chão hoje, para você penetrar no véu do tempo dele. Para de se preocupar consigo mesmo. Para de se preocupar com as suas coisas, que na realidade Deus quer cuidar. Eu não estou falando para você não fazer nada e ficar de braços cruzados. Eu não estou dizendo isso. Eu estou dizendo para você ser inteligente. E entender que Deus é o Deus da revelação. E que Ele quer revelar para você coisas muito importantes, mas Ele não tem podido fazer isso. Porque nós não deixamos Ele entrar dentro do nosso tempinho. É meu. E Ele quer cuidar. Ele é Deus, hein? Ele é Deus. Dos filhos de Isacar, dos seus chefes, entendidos na ciência dos tempos, para saber o que Israel devia fazer. Dê um aplauso a Jesus. Amado, o negócio é tão fantástico, que Deus dava o dom para a tribo de Isacar. Olha, eu vou dar esse dom para vocês. Isso aí foi no reinado de Davi, tá? Davi foi um homem muito inteligente, porque Davi foi um homem de guerra. Ele era um grande guerreiro, mas também ao mesmo tempo ele era salmista, era sacerdote, era profeta. Uau, que homem, hein? Aleluia. Apesar que hoje todos são sacerdotes. Todos, tanto homens como mulheres, porque eles podem interceder. Sacerdote é aquele que intercede. Se você não estiver intercedendo para ninguém, só por você mesmo, você não pode ser considerado um sacerdote. Tem que interceder nem que for pelo teu vizinho. Porque é isso que Deus te levantou para fazer. Nós somos sacerdotes e reis, fala lá em 1 Pedro 2,9. Nação santa, povo eleito, nação de Deus, povo separado exclusivamente
Aí eu falei já, sacerdotes e reis para anunciar as grandezas de Deus. Então você intercede e anuncia. Intercede e anuncia. Amém? É demais, não é? Moisés, que também escreveu Salmos, ele começou a falar, eu já passei aqui, falei de passagem, no Salmo 90, ele começou a falar da velocidade do tempo terreno aqui, que não é nada. Não é absolutamente nada. Mas, quando chega no versículo 12 do Salmo 90, pode pôr lá, eu autorizo. Quando chega no versículo 12, ele fala uma coisa que é um contraponto de tudo aquilo que ele estava dizendo até chegar no versículo 12. Porque ele estava falando, a vida que voa, nós passamos rapidamente e vai como fumaça. Aí chega lá e ele fala o seguinte, ensina-nos a contar os nossos dias de tal maneira que encontremos o coração, alcancemos o coração sábio. Sabe o que ele estava dizendo? Está dizendo o seguinte, Senhor, ministra no meu coração, me ensina a dar os meus dias para ti. E aí eu vou ter o coração sábio. É isso que ele está dizendo. Amém, amados? É isso mesmo. Agora, veja só uma coisa. Nós não nos importamos com isso. Porque a nossa vida, muitas vezes, vai a solavancos. Amanhã eu tenho que levantar cedo, eu tenho que fazer isso, e vai assim. Nós não paramos para refletir nem um tempinho sequer nas coisas de Deus. Nós paramos para refletir só nas nossas coisas. Amado, como eu falei para você, quantas pessoas estão doentes por causa disso. E sabe o sentido que dá? Por exemplo, o dia mais importante da sua vida é você vir no culto para ouvir a palavra de Deus. Você não está ouvindo aí. Eu paguei um preço para você ouvir aí, sabia? Para dar uma comida para você que te sustente e faça você buscar a Deus e andar com Deus. Amém ou não? Amém. É isso mesmo. E aí, sabe o que acontece? É dia de ir no culto, mas eu tenho que ir não sei aonde, tenho que fazer isso, eu tenho que vender o pneu, eu tenho que ir na casa da sogra, eu tenho que ir não sei aonde, eu vou aproveitar porque hoje é domingo. E Jesus, ele dá uma lambada a respeito disso, lá em Lucas, capítulo 14, quando ele fala, olha, que tremendo, uma pessoa se levanta, quando está ouvindo a palavra dele, se levanta e diz assim, bem-aventurado aquele que comer pão no reino de Deus. Aí ele fala assim, olha, o dono da casa preparou a ceia. É o pai, ele está falando do pai. Quem preparou aqui a ceia hoje foi o pai, amém? Não foi carne nem sangue, mas foi o poder do Espírito Santo. E aí é o seguinte, Espírito Santo, aquele servo lá é a figura do Espírito Santo. O Espírito Santo vai lá e chama os convidados. Ele está falando, chama os da casa, porque é dia da ceia. É o tempo da ceia, ele vem comer pão. Porque o cara lá tinha falado, bem-aventurado comer pão no reino. E aí, o Espírito Santo vai chamar, porque é o Espírito Santo que fala. Você pode ter certeza que o Espírito Santo chamou muita gente hoje. Você pode ter certeza do que eu estou falando. As pessoas não estão reconhecendo o tempo que estão vivendo com relação às coisas de Deus. Mas hoje eu comprei uma vaquinha lá não sei aonde, eu preciso conhecer a vaquinha, preciso saber que se ela dá leite. Me dê por excusado, eu não vou por causa disso. É isso que eles estão dizendo. Ele vai, ou outro convidado, olha, a ceia está pronta, tudo preparado. Olha, é o seguinte, eu comprei um campo, uma terrinha, uma casa na praia. Eu preciso ir lá ver, não vejo a hora de vir agora, eu não preparei hoje, eu não vou. Me dê por excusado, não vou. Olha, ele está dizendo, eu não vou comer as coisas do céu, eu não vou conhecer as coisas espirituais, porque o que eu quero fazer é muito mais importante do que isso. Aí vai no outro, e aí você, está tudo pronto. Eu me casei. Me dê por excusado. Eu não estou dizendo que a pessoa não possa ir na lua de mel, não é isso. Não é essa a questão. A pessoa pode ir para a sua lua de mel, pode ir, mas espera aí, ele volta da lua de mel e começa uma vida de busca. Mesmo na lua de mel ele vai buscar Deus, ele vai orar, sim ou não? Mas aí ele volta, é dia de ir no culto, porque eu presumo que ele está doido para saber o que Deus quer falar, para ele ir lá, levantar as mãos, adorar, louvar, entregar sua oferta, sua semente. Não, agora eu casei. Vou dar um tempo. Tem muitas pessoas que estão falando isso. Eu vou dar um tempo. Hebreus capítulo 10, 25 diz assim, olha, é errado não congregar. Ainda mais quando você vê que está chegando aquele dia. Que é o dia perfeito, o dia do encontro com ele, meu Deus santo.
Então, muita gente está vivendo como se nunca fosse encontrar com Cristo, como se ele não fosse voltar, e isso é uma mentira do mundo. E sabe o que elas estão dizendo também? Aí eu vou mais fundo. Senhor, eu estou enfadado de ti. Eu estou cansado de ti. Quando se recusam a vir na ceia, a comer pão. Você está comendo o verdadeiro pão. É isso. Aí o pai de família, por isso que os últimos serão primeiros, tá? Aí ele fala para o Espírito Santo, seu servo, vai lá e chama os aleijados, coxos, mudos, surdos, paralíticos, tudo que vocês encontrarem aí doentes, traz para dentro da casa. Traz para comer pão, para ceia. Aí o Espírito Santo vai e manda muita gente. Isso acontece no reino espiritual. Entenda o que eu estou falando, amados. Vai chegar um momento que Deus vai ficar cheio, falando, não dá mais, vai chamar todos por aí, Espírito Santo. Porque Deus faz isso. Ele é Deus, tá? Ele está no controle dos tempos, amém? Ele quer estar no controle do teu tempo, mas você precisa deixar. E aí ele traz, e Deus pergunta, o Pai pergunta para o Espírito Santo, e aí? Ainda tem lugar? Ainda tem. Vai, sai pelas ruas e valados e traz todos que vocês encontrarem, porque eu quero ver a minha ceia cheia. Você quer ver como Jesus discerniu os tempos? Abra em Marcos capítulo 1, versículo 15, quando ele diz, o tempo está cumprido, agora é tempo. Ele diz assim, o reino de Deus está chegando, eu já falei, né? Mas tudo bem, pode não. Dizendo, o tempo está cumprido. Olha como ele buscava esse discernimento. E é chegado o reino de Deus. Como é que está chegando? Está chegando. Rendei-vos e crede no evangelho. Jesus estava falando assim, agora é o tempo de vocês crerem, aproveite. Eu vou ficar aqui 3 anos e meio. Isso ele disse no início do seu ministério, quando ele entra lá em Cafarnaum para começar a falar do reino de Deus. Falou, agora é o tempo está cumprido. Hoje vocês não estão entendendo aquilo que vocês estavam esperando há 2000 anos, desde Abraão. Agora é o tempo. Impressionante. Aleluia. Você quer ver uma coisa? Daniel, ele foi buscar nos livros para entender se o tempo estava cumprido de Israel sair da Babilônia, do cativeiro. Abra em Daniel capítulo 9, vocês vão começar a entender. Nós vamos entrar mais no fundo. Amém, amados? Aleluia. Está bem aí? Senta direitinho, vamos lá. No primeiro ano de Dario, filho de Assuero, da linhagem dos Medos, o qual foi constituído rei sobre o caldeus, versículo 2, no ano primeiro do seu reinado, ele está falando de tempo. Eu, Daniel, entendi pelos livros, ele foi perscrutar, ele foi buscar, ele foi investigar, que o número de anos do tempo de que falara o Senhor ao profeta Jeremias, que haviam se durar as desolações de Jerusalém, era 70 anos. Então, quando ele começa a vasculhar os livros, ele começa a descobrir que tinha chegado o tempo do povo sair do cativeiro. Olha que tremendo. Amados, está acontecendo coisas nesse tempo. E que eu quero, pelo Espírito Santo, te levar a este entendimento. Que tempo que nós estamos vivendo? Será que você sabe que tempo que nós estamos vivendo? Eu vou falar. Você sabe? Eu vou te dizer, por isso que eu vasculhei, eu busquei, eu tenho buscado isso. Porque eu quero saber exatamente os tempos de Deus que vão se cumprir aqui. Na sua vida, na nossa vida. Amém, amados? Então Daniel foi buscar e ele entendeu que tinha chegado o tempo. E ele buscou tanto isso que ele jejuou, ele rogou, ele clamou. Porque se você for ler o capítulo 9, é um clamor tremendo de Daniel diante de Deus. A tal ponto que ele clamou, que ele buscou que Deus envie o anjo Gabriel lá para falar com ele. E no versículo, a partir do versículo 21, não precisa pôr. O anjo revela da parte de Deus os próprios tempos do Messias que haveria de vir. E na data, o tempo certinho. Olha, daqui para frente, vai demorar exatamente 483 anos para ele entrar em Jerusalém. Oh, aplauda Jesus, pelo amor de Deus. O homem queria discernir de tal modo, por isso que ele foi sábio, por isso que Deus o chamava de o amado, homem muito amado, Daniel, porque eu vejo que você me ama mesmo, que você paga um preço aí, então vou te revelar coisas que vai além disso que você está buscando. Você está buscando saber se é o tempo de Israel voltar para a terra, é o tempo, está se cumprindo, eu vou fazer, eu vou cumprir, mas eu vou te revelar coisas mais além ainda. E revelou e disse, ele vai ser cortado, porque eles vão rejeitar o Messias. Ele vai entrar em Jerusalém como rei,
mas depois ele vai ser cortado, porque vão crucificá-lo, é isso que ele estava dizendo, que ia subir os céus e ia faltar uma semana. Porque foram 483 anos, ia faltar uma semana de anos, que estancou, pá, paralisou. Porque entrar antes dessa semana de anos, que nessa última semana de anos, 7 anos, Deus vai tratar com Israel. Nós estamos vivendo um preâmbulo, algo que antecede um fato muito maior, eu vou explicar daqui a pouco. Nós estamos vivendo num tempo, agora, esses dias, a partir desse ano, de 2018 para 2019, nós começamos a viver um preâmbulo para Deus fazer algo estrondoso na terra. Escute, porque foi assim, nas épocas passadas, foi assim que Deus falou, agiu. Então, veja bem, antes dele tratar com a nação de Israel, dele completar os 490 anos, que são as 70 semanas, olha como ele falou dos tempos para Daniel. Ele vai fazer algo muito grande, e depois nós somos levados, e ele vai tratar com Israel. Amém, amados? É isso. Agora, é o seguinte. Jesus, ele alertou várias vezes, quando ele esteve aqui, aos próprios sacerdotes, aos próprios fariseus, porque ele os amava também. Ele os amava muito, lógico. Ele é amor, Deus é amor, amém? Quem não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Não importa quem te ataque, quem te fira. Não importa, mas Jesus falou para nós amarmos os inimigos. Aqueles que falam mal de nós, aqueles que querem nos ver pelas costas, aqueles que nos apedrejam verbalmente, aqueles que querem realmente nos oprimir. Tem muitos que querem. Jesus falou para você amá-los. Fazer o quê? Se eles resolveram encardir, ser assim, você não tem culpa, continue amando-os. E orai por aqueles que vos perseguem. Amém? Deus é tremendo. O reino está de ponta cabeça com esse mundo encardido aí. Por isso que quando você começa a andar dentro do seu próprio tempo, você está se assemelhando ao mundo. Se você não está, você está sendo igual às pessoas que estão lá. E nós precisamos ir lá e trazê-las para cá, para o tempo de Deus. Amém, amado? Para elas conhecerem o que você conhece. Deus, não perca mais tempo. Eita. Ok. E aconteceu isso com Daniel. Mas, amados, que tempo é esse que nós estamos vivendo? Quando Jesus esteve aqui, ele alertou as pessoas. Você quer ver uma coisa? Ele falou, olha, vocês sabem conhecer a face do tempo, mas não sabem reconhecer esse tempo. Põe lá em Lucas, capítulo 12, versículo 54. Deus está no negócio aqui, hein? Amém. Dizia também as multidões, quando vê de subir numa nuvem do ocidente, logo dizia, lá vem chuva, e assim sucede. Não tem um monte de gente aí preocupada com o tempo, vai chover hoje. Falei, daí? Então você tem que perguntar, o que Deus falou com você hoje? O negócio é esse, que vai chover hoje, olha a nuvem negra. Aí pega o Uber e vai falando com o motorista, olha, você viu a chuva? Acho que vai chover. Tudo bem, se quiser puxar assunto para falar de Jesus, amém, glória a Deus, aleluia. Mas se for falar essas tonterias só por falar, é o que eles falavam, o que eles pensavam lá no tempo, vai, continua. E quando vê de soprar o vento sul, diz, haverá calor, e assim sucede. Olha como eles estavam preocupados só com aquele tempinho medíocre deles. 56. Hipócritas, Jesus ficou tão irado com eles. Não que Jesus não os amasse, eu já expliquei isso. Mas ele falou, vocês são hipócritas, sua raça. Sabeis discernir a face da terra e do céu físico, né? Não é o céu celestial. A face da terra e do céu, como não sabeis então discernir esse tempo? Porque o Messias estava lá, era o Messias que estava falando para ele. Vocês estavam me esperando há 2000 e tralalá anos, eu estou aqui. Tudo está se cumprindo em mim. Você não está vendo sinais, prodígios, maravilhas, etc e tal? E a palavra do reino? E vocês estão preocupados com outras coisas? E ele fala hipócritas mesmo. Amados, tem coisas que eu vejo por aí que eu tenho que falar, vocês são hipócritas. Você não é, amém? Porque eles não vieram. Glória a Deus. Bem entendido isso. Glória a Deus. Amém. Olha o que Jesus falou. Ele os amava, tanto é que quando ele estava chegando perto de Jerusalém, ele estava ali no Monte das Oliveiras, diz que ele chorou.
Ele chorou, porque ele sempre, como Deus, ele fala assim, eu sempre quis ajuntá-los, como a galinha junta seus pintainhos debaixo das suas asas. Mas vós não quisestes. E ele chora por eles. Aí o que ele diz lá em Lucas 19:44, vê o que ele diz, ou 18:44, vê de primeiro 19:44. Let's go. Olha o que ele diz. Te derribarão a ti os teus filhos, porque ele já tinha chorado e ele entra em Jerusalém. Derrubarão os teus filhos de dentro de ti estiverem, e não deixarão em ti pedra sobre pedra, porque não conheceste o tempo da tua visitação. É brincadeira isso? Dá para entender um negócio desse? Eu nem estou pregando ainda. Pensa que estou pregando? Não estou ainda. Você está assustado comigo? Você precisa ser levantado, para Deus te levantar, porque Ele quer te levantar, amados. Como eu oro para cada setor da igreja, não só essa, como outras. E eu oro, Senhor, levanta fulano, levanta ciclano, enche ele com o Espírito Santo. Senhor, tira ele desse marasmo, acorda ele, Pai. Principalmente eu oro pelos jovens, não oro por todos, mas principalmente pelo Senhor. Precisa acontecer algo. Porque o Senhor tem um propósito, tem promessas. E que muitos entendam isso. Amém? Aleluia. Agora, você vai ficar estarrecido com o que eu vou te falar. E antes de eu te falar isso, eu vou te falar. O orgulho cega. O orgulho cega. O próprio orgulho não deixa você reconhecer os tempos de Deus na sua vida, porque você só fica atrás dos teus. E acaba cegando a pessoa. Você quer ver uma coisa? Eu vou te dizer algo. Escute isso. No íntimo, no fundo, eles sabiam que Jesus era o Messias. No fundo, eles sabiam. Porque nunca eles tinham visto alguém operar os sinais miraculosos que ele operava. Nunca. Eles sabiam, mas eles eram muito orgulhosos. Tudo bem, porque eles não faziam isso? Mas eles sabiam, porque eles conheciam muito bem as escrituras de capa a capa. Todos os profetas, eles estudavam isso o dia inteiro. Sempre estavam na sinagoga sabendo, querendo saber dos tempos. Eles vasculhavam a respeito dos tempos. Mas, aí veio Jesus, ele veio humilde. Nasceu lá em Belém. Não nasceu no hotel, porque não encontraram pousada, não é que ele não tinha dinheiro para o hotel, eles tinham. Mas, estava cheio de gente lá por causa do censo, que o imperador tinha mandado fazer, o César Augusto. Então, eles buscaram pousada, não encontraram, e era hora de dar a luz. Aí foram para a estrebaria. O único lugar que encontraram. Porque era um propósito de Deus que se cumprisse assim, amém? Ele veio humilde. Olha, é o meu reino. A loucura de Deus, mas sabe que os homens, o jeito de Deus fazer as coisas é muito mais inteligente, muito mais sábio de qualquer homem da terra. Ele apanha os sábios e entendidos na sua própria astúcia. Porque tem muita gente que pensa que sabe e não sabe nada. Quem sabe é Deus. Vamos ver isso. O jovem rico chamou Jesus, bom mestre, por que me chamas bom? Bom é Deus, tá bom? Ele deu logo na testa. Ele não pegou o título para ele de ser bom. Porque senão poderia ter entrado orgulho no coração de Jesus. Aprendei de mim que sou manso e humilde de coração, ele disse. Vai vendo. Quer ver uma coisa? João 12:42, vocês vão saber que eles sabiam quem ele era. No fundo. Mas o orgulho impediu que eles o aceitassem como Messias. Eu estou falando isso. Contudo, muitos dentre as próprias autoridades, escuta aqui, eu quero ler junto com você. Dentre as próprias autoridades creram nele, mas por causa dos fariseus, não confessavam para não serem expulsos da sinagoga. Por causa dos sacerdotes, os que se julgavam bam. Mas eles no fundo eles sabiam. Sabe, mais uma, quando ele fala lá em João 11:47, quando ele acabara de ressuscitar Lázaro. Ele ressuscita Lázaro, e é um sinal tremendo, porque Lázaro era muito conhecido dos próprios fariseus. Lázaro era um homem muito bem
querido até pela comunidade israelita lá naquela época. E Jesus vai e ressuscita o homem depois de 4 dias, chama ele do túmulo, e todo mundo sabe como foi. Mas tinha os espiões dos fariseus, eles vão correndo lá para Jerusalém, porque ali onde Lázaro morava ficava apenas 2 quilômetros de Jerusalém. Eles foram correndo lá falar com o sumo sacerdote. Fizeram uma reunião no Sinédrio, ele falou lá para eles: olha, ele ressuscitou Lázaro, 4 dias morto no túmulo. Sabe o que ele fala? Este homem realiza muitos sinais miraculosos que eles nunca tinham visto. Eles sabiam que ele era o Messias. Mas é o seguinte, ele vai vir com esses sinais aqui em Jerusalém, porque ele já estava a caminho de Jerusalém, e aí Roma vai tomar a nação da gente. Mas tudo era um propósito, era um conselho para a ciência de Deus, porque ele tinha que ir para a cruz para te salvar. Dê um aplauso a Jesus. Jesus, ele soube os tempos exatamente, onde ele tinha que ir, o que ele tinha que falar. Como eu falei aqui, o tempo dele ir para o batismo, dele começar a manifestar o reino. O reino, ele disse que estava próximo, porque o reino efetivamente ia se manifestar no dia de Pentecostes. Ali ia ver o reino por meio do Espírito Santo, encher aquelas 120 pessoas, e ali ia começar a manifestar o reino de Deus. Então houve um preâmbulo, quando Jesus chegou ao mundo, sim, para nos salvar do pecado, manifestar o evangelho do reino, da salvação, e cumprir todo o seu ministério. Mas antes da vinda do Espírito Santo, tudo aquilo precisava se cumprir nele, amém, amados? Então aquele período de 33 anos e tanto, foi um preâmbulo. Que é preâmbulo? Um momento, um fato que antecede o outro muito maior. É como uma introdução. Como você vai ler um livro, você vê lá prefácio. Aquilo é um preâmbulo que vai te introduzir para dentro do livro. Nós estamos vivendo essa época. Tem algo acontecendo que é um preâmbulo do que Deus vai fazer. Então todo o ministério de Jesus foi uma preparação para a vinda do Espírito Santo, para entrar o reino dentro de cada um que estava ali, depois nos outros que viessem. Amém, irmãos? Quando eles pregassem, cheios do Espírito Santo. Então, vou dizer uma coisa. Como é que aconteceu? Eu quero terminar daqui a pouco, daqui 5, 12, 13, 14 minutos. Abra em Êxodo, capítulo 12. Posso esquecer de falar uma passagem aqui. A partir do versículo 1. Ora, o Senhor falou a Moisés e Arão e chamou-os. Falou, preciso falar algo muito importante, porque já estava chegando no final a estada do povo de Israel na escravidão, dos israelitas. Era a última praga, ele ia derrubar o último deus, que era o deus da morte, que era conhecido por aquele tal de Anubis, que era um dos deuses do Egito, que Deus foi destruindo. A praga dos gafanhotos, por exemplo, é o espírito devorador, tio. Era um demônio, era um deus lá que eles consagravam a lavoura para esse deus, para esse demônio. Então Deus falou, eu vou destruir ele, vou mandar uma praga de gafanhoto que vai destruir tudo no Egito. Amém? Você está entendendo? E cada um, uma praga da escuridão, era um outro deus, o deus das trevas, para lá o demônio das trevas. Então chegou agora, vai ser a última, mas eu vou falar um negócio para vocês, Arão e Moisés, versículo 2. Este mês, está vendo? Ó, este mês, falando para eles, será para vós o princípio dos meses, será o primeiro mês, eu não gosto dessa tradução, mas tudo bem, vamos com ela. Será o primeiro mês para vocês, esse será o primeiro dos meses do ano. Está vendo, Moisés, esses dias, esse dia agora, esses dias que vocês estão vivendo, eu vou estabelecer, Deus muda tempos e horas. Vai ser o primeiro. Daqui para frente eu vou dar um calendário para vocês. Vocês já perceberam quando vocês leram isso aí? Porque é o seguinte, eles estavam vivendo o tempo do Egito. Então eles viam as festas do Egito, carnaval do Egito, os deuses passeando, o faraó todo imponente, todo opulento, passeando lá. Eu sou o faraó, porque ele era um deus. Eles idolatravam o faraó como um deus. E os outros deuses que eu falei para você aqui, os demônios. Então, eles estavam vendo isso, eles estavam assim no circuito do Egito. Aí Deus tira eles para falar, olha, é o seguinte, eu vou dar um novo calendário. Vai ser o primeiro mês.
eu vou estabelecer outros critérios, eu vou estabelecer alguns dias de festa, que vai apontar para o Cristo. Tudo apontava para Cristo. O sangue lá nas vergas das portas apontava para Cristo. Então, tudo apontava para Cristo, até que viesse o Cristo. Então, é o seguinte, aqueles dias, aquele período da retirada do povo de Israel e até a chegada da construção final do tabernáculo, era um preâmbulo, era um tempo até que a lei fosse efetivamente, ou até que o tempo da lei efetivamente fosse dado para eles. Então eles passaram por alguns sinais, viram o Mar Vermelho se abrir, isso aconteceu mesmo, tá? Viram a coluna de fogo, viram a coluna de nuvem, viram maná, viram coisas estupendas da parte de Deus. Viram a água saindo da rocha, instantaneamente, quando Moisés tocou lá. E por aí vai, amados. Viram coisas extraordinárias, foi um tempo de sinais para o povo, para que eles fossem introduzidos no tempo da lei. Agora, a partir do momento que ficou pronto o tabernáculo, está tudo inaugurado, bonitinho, demorou um tempo. Como foi esse período, como podemos dizer, entre safra, etc. e tal. Então, agora vai começar o tempo da lei, quando o tabernáculo ficar pronto, estabelecidos os turnos sacerdotais, o altar, a fogueira do altar que não podia se apagar, e agora vai começar o tempo da lei. A partir de hoje, por exemplo. E começou o tempo da lei. Aí durou em torno de 700 a 1000 anos o tempo da lei. Mas chegou uma plenitude do tempo da lei. Nós estamos chegando numa plenitude, eu já vou falar. Estava chegando na plenitude do tempo da lei. E aí, chega lá em Gálatas capítulo 4, versículo 4, pode pôr. Desculpa dar muitos versículos, mas a mensagem está sendo assim hoje, tá bom? Eu quero que você entenda isso, que Deus está falando conosco. Aí, Gálatas 4:4, mas vindo, olha o que diz aqui, a plenitude dos tempos, olha como a Bíblia fala dos tempos. Deus enviou seu filho, nascido de mulher, nascido debaixo da lei, versículo 5, para resgatar os que estavam debaixo da lei, a fim de recebermos a adoção de filhos. Espera aí, sabe o que está dizendo aí? Está dizendo assim, veio a plenitude como é que foi a plenitude da lei? Abundou o pecado tinha abundado, porque pela lei vinha o conhecimento do pecado. Então, quando abundou, quando chegou no momento pleno do tempo da lei, Jesus vem para resgatar os que estavam debaixo do tempo da lei e introduziu no tempo do Messias, no tempo messiânico. Aplaudo a Jesus. Ok. E vem o Messias, estabelece a graça, prega o evangelho, vai para a cruz para sacramentar ou para fazer plenitude, para fazer pleno todas as coisas, para, como ele diz na cruz, está cumprido, ou seja, está consumado, foi tudo cumprido em mim, tudo que estava dizendo de mim foi cumprido. Então te entrega o Espírito, ele ressuscita ao terceiro dia, alô, 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 ressuscita ao terceiro dia, era o dia exato, o tempo exato da ressurreição, acontece o terremoto, a pedra implodida, o Espírito Santo toma o corpo de Jesus, ele ressuscita e sai falando a respeito do reino de Deus por 40 dias. Aí, depois disso, eles se reúnem, quase 500 pessoas ali no Monte das Oliveiras, e eles veem Jesus subindo. Porque ele falou, tem que ir lá, tá, para mandar o Espírito Santo. Agora, exatamente a partir do dia de Pentecostes, há 2000 e alguma coisa de anos atrás, começa o tempo da dispensação do Espírito Santo. Vai começar o tempo novo. E vem o Espírito Santo. E começa o reino de Deus a se manifestar na terra. O Espírito Santo vem dentro de nós. E nós começamos a pregar com o conhecimento dos céus revelado por Ele. Não é mais carne nem sangue. É o nascido lá do alto pelo Espírito. E Ele começa, a partir do nascimento do Espírito, o novo nascimento, Ele começa a pregar a palavra com o conhecimento dos céus. Ele começa a revelar Deus na vida das pessoas. Espera! Já se passaram 2000 anos do tempo da dispensação do Espírito Santo, tempo da graça. O que está acontecendo agora? Nós estamos vivendo este preâmbulo, que eu estou frisando pela 4ª vez, em que vai anteceder um outro tempo.
que está próxima, por causa de tudo que está acontecendo, tudo que está se cumprindo. Deus manda dar volta na estação da luz e muitos caçoaram disso. Deus me falou isso. Eles estão fazendo nada. Agora em Londres também estavam fazendo, no Big Ben, porque é um dos relógios mais importantes do mundo. Estação da luz te arremete a quê, querido? Quem é a luz do mundo? Hã? Jesus. E ele colocou a luz dele em você. Então você se tornou também a luz do mundo e sal da terra. Amém, amados? Amém. Ok. Então, vai lá, que eu vou dar velocidade nessa luz. Para que vocês conheçam esse tempo. O relógio te arremete a tempo. Para que vocês saibam que tempo é esse que vocês estão vivendo. E eu vou acelerar agora. Então, entramos no tempo da preparação para a restauração de tudo. Para o tempo da restauração de tudo. Como foi no tempo lá, naquele preâmbulo, até a introdução do tempo da lei, que depois que ficou pronto o tabernáculo e tudo. E aí começa esse novo tempo, mas naquele preâmbulo, naquele ínterim, começaram muitos sinais de Deus, muitas maravilhas de Deus. Deus falando assim, eu vou fazer algo, hein? Isso é uma preparação para vocês entrarem lá na terra prometida. Então, nós estamos no tempo da preparação para nós entrarmos lá na terra eterna. Amém. Alô? Mas antes vai acontecer algo. Abre em Atos capítulo 3, versículo 21. Mas antes, bom, põe lá. Ok, é isso aí. Já passaram-se quantos minutos? O qual convém que o céu receba e o céu o contém. Eu vou ler no meu, porque eu estou meio invocado hoje. Essa tradução. Atos capítulo 3, versículo 21 e já estou nele. Convém que o céu o contenha, não é que o céu receba. Não é, está errado. Convém que o céu o contenha, o segure lá, é isso que está dizendo, até os tempos da restauração de tudo. Sabe esse tempo que nós estamos vivendo, qual é? Tempo que antecede o preâmbulo, o prefácio, como queiram, para chegar o momento da restauração de tudo na sua vida. Quem te santifica em todo o vosso corpo, espírito e alma, não é você mesmo, é Deus. O Deus da paz vos santifique. Está lá em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 23. E o Deus da paz vos santifique plenamente o vosso corpo, alma e espírito para a vinda do Senhor. Então ali fala, olha, antes dele vir, eu vou restaurar tudo. Nós estamos vivendo esse tempo. Dê um aplauso a Jesus. Eu estou fazendo de tudo aqui, desde antes de ontem, para que você entendesse essa mensagem. Porque é um tempo dos mais importantes da história da humanidade. Mas, escute o que eu vou falar. É o tempo mais importante da história da humanidade. Eu não estou falando qualquer coisa, bobagem. Mas é mesmo. Agora, o que Deus está mandando fazer? Ele me disse. O que ele está mandando fazer? E aí, com isso, nós vamos encerrar. Abra em Oséias, capítulo 10, versículo 12. Por que eu vou te dizer isso? O capítulo 12, versículo 10? Não, 10, 12. Por que eu vou te dizer isso? Espera aí um pouquinho. Stop. Em primeiro lugar, porque Deus me disse. Em segundo lugar, naquele tempo de Oséias, vamos nos arremetermos para aquele tempo, nos transportarmos para aquele tempo. O povo estava na bagunça. O povo de Israel estava em declínio, estava afastado de Deus, estava cultuando outros deuses. E hoje na igreja tem muita gente que não está salva, tem muita gente que está perdida, tem muita gente que não está salva mesmo, por causa dos seus critérios, por causa das suas atitudes, por causa da sua maneira de caminhar aí fora, que não revela Cristo coisa nenhuma, mas revela um caráter às vezes deformado, não o caráter de Cristo. Isso que está acontecendo na igreja hoje, irmãos. Sinto muito, mas é verdade. Se eu não falar isso, Deus vai me puxar a orelha. Você falou, mandei você falar, você não falou, por quê? Eu mandei você alertar o meu povo para aquilo que está acontecendo. Então, o que está acontecendo é o seguinte, milhares e milhões de pessoas hoje não estão salvas, estão perdidas dentro das igrejas, porque estão ouvindo heresia,
estão participando só da festa da carne nas igrejas, só entretenimento, só coisa para agradar sua alma que eles querem ouvir, porque foram conduzidos a isso. Só pirotecnia, só coisa que não é pão e que não eleva ninguém ao conhecimento da glória de Deus e dos próprios tempos de Deus. Então Deus levanta profetas como amigos do noivo, não vou falar sobre isso, não agora, como amigos do noivo que vão preparar a noiva para o noivo. Como Paulo fala lá em 2 Coríntios 11:2, que ele estava preparando a noiva para o seu marido, ele era amigo. Ele não era nem noiva, mas ele era amigo do noivo. E Deus está levantando amigos dele, amigos do noivo, para preparar sua noiva, confrontar, lapidar as pessoas que precisam ser lapidadas para se encontrar com o noivo, para se casar. Porque assim não se casa. Jesus vai se casar com a igreja imaculada, virgem, que está limpa. O mundo, a terra, a sua plenitude, tudo que nela há pertence ao Senhor. Salmo 24, versículo 1. Quem comparecerá diante do Senhor? Aquele que é limpo de mãos, puro de coração, que não fala enganosamente e não se entrega à vaidade. Esse comparecerá diante do Senhor. Então Deus está levantando amigos para confrontar a igreja, para limpar a igreja, para prepará-la para o noivo. Amém, amados? É isso. Agora que tempo é esse? Agora pode pôr. O tempo, o que nós devemos fazer? Então, fala, apóstolo, o que nós devemos fazer? Eu vou falar. Semeai para vós injustiça, colhei segundo a misericórdia, lavrai o campo alqueivado, porque é tempo de buscar ao Senhor até que venha e chova a justiça sobre vós, até que venha a restauração de tudo. Ele está falando, comece a me buscar como nunca buscaram, para que eu faça. Então ele está dizendo, estou preparando-os para aquilo que eu vou fazer. Aleluia, glória a Deus, porque, pode aplaudir a Jesus. Porque, amados, é o seguinte, do jeito que está não dá. Amém? Do jeito que está não dá. Porque nós vivemos muito de euforia. Agora mudou o governo, vai ser... tem um monte de porcaria por aí na igreja. Uns brigando com outros. Uns querendo ser mais que os outros. Há um orgulho, que nem os fariseus tinham, os sacerdotes, orgulho religioso. Está uma bagunça. Ninguém quer saber de ser confrontado. E os líderes, muitos que têm problema, não estou generalizando, também não estão confrontando. Tem que falar coisas boas, porque senão eles vão embora da igreja e não dão mais o dízimo. Quer ir, vai embora. Eu tenho que falar o que Deus quer que eu fale, amados. Isso é para o teu bem. É para o teu bem. Porque aí Jesus volta, não vai te pegar de calça curta. Amado, você pode ter certeza que eu estou falando. Eu sei que muitos vão sair depois do culto e vão falar de macarrão, de cebola, de peru assado. Tudo bem, pode falar, não tem problema. Mas eu quero que você reflita na mensagem. Eu quero, o intuito da palavra é esse, que você comece a refletir para você olhar como é que está a sua vida. Diante do soberano e Deus Todo-Poderoso. Então é tempo de nós buscarmos para que venha essa chuva, como está dizendo. Porque lá Deus fala para o profeta Oséias, vai e se casa com 2 prostitutas, para mostrar para o povo, para o meu povo, como é que eles estão. Olha, o ofício profético daquele tempo não era brincadeira. Então ele tinha que escolher lá 2 prostitutas, se casar com elas e gerar filhos com elas. Deus está louco? Não. Mas era um recado para o povo de Israel. Falou, olha como vocês estão na prostituição, vocês estão se prostituindo com os deuses desses povos. É assim que vocês estão. Como é que ele pega outro Isaías e manda ele andar 1 ano nu? Você vai tirar toda a roupa, vai andar 1 ano nu. Olha que ofício. Porque você vai mostrar para o meu povo que eles estão nu diante de mim. Eu sempre quero vesti-los com o meu poder, com a minha autoridade, mas eles não querem, querem outras coisas. Então, você vai mostrar para eles que eles estão nu. É assim que Deus faz. Então, e como é que Deus vai fazer com os profetas? Vai fazer isso que eu estou falando para vocês. Vai começar a trazer esse tipo de mensagem que vai chocar para que as pessoas entendam que elas precisam se quebrantar, largar o orgulho de lado e jogar na lata de lixo isso. E entender que eles precisam ter temor de Deus e começar a buscar como nunca buscaram. Dê um aplauso a Jesus. Amém. Amém, amados?
Não adianta a gente falar de avivamento, eu tenho falado todos os dias com Deus a respeito do avivamento, porque eu quero ver o avivamento. Mas uma dos sinais do avivamento é o quebrantamento do coração da pessoa. Porque sem quebrantamento, não tem como Deus pôr o arrependimento e nem o temor dele. Mas está vindo um espírito de temor, eu tenho falado para ele, eu ando com muito temor de Deus. Por quê? Porque os tempos se aproximam. Estamos vivendo um tempo importante que muitos não estão conectados com isso, não estão apercebendo isso. Mas eu tenho certeza, a partir de hoje, você vai perceber em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Feche teus olhos. Louvado seja o nome do Senhor. Eu só vou perguntar, tem alguém que quer se reconciliar mesmo com Deus? Que sentiu hoje, não, eu estou muito encardido. Eu estou fazendo coisas um pouco desviadas dos conceitos de Deus. Eu estou muito na moleza, na minha zona de conforto. Eu estou pensando só em mim, só no meu tempinho aqui da terra que voa. Tem alguém que quer se reconciliar com Deus para o tempo de Deus? Levante sua mão. Amém. Vem aqui em 2 segundos. Todos aqueles que querem. Porque, como eu disse aqui, Deus quer cuidar do seu tempo aqui. Buscai primeiro o reino de Deus, sua justiça, as demais coisas serão acrescentadas. Isso é um fato mesmo. Isso é um fato muito poderoso. Aleluia. Glória a Deus. Amém. Aleluia. Vocês sabem que eu não sou de fazer apelo, mas tem momentos específicos, tempos específicos de Deus, que eu faço movido pelo Espírito Santo. Amém. Tem mais alguém? Glória a Jesus. Amém. Abra tuas mãos. Diga comigo, Senhor. É como se você estivesse entregando a tua vida, amém, queridos? Não é para repetir isso. É como se você estivesse entregando a sua vida. Diga comigo, Senhor. E muita gente aí precisa. Eu entrego os meus dias a ti. Como disse Davi. Eu não quero mais me preocupar somente com o meu tempo terreno. Porque senão, o que eu vou fazer é só correr atrás do vento. E vou ficar aflito. Posso ficar até deprimido. Por causa disso. Estressado. Eu quero me libertar de tudo isso. Porque eu quero conhecer o teu tempo e as tuas horas na minha vida. Eu não quero ficar enfadado, viver uma vida de canseira, pelo fato de eu estar correndo só atrás das minhas coisas. Não quero ficar doente, mas eu quero ser saudável. Eu quero viver uma vida espiritual, de fé, de conhecimento da tua glória, ligado nas tuas coisas, porque eu não vou levar nada daqui. O que eu vou levar são os frutos da minha caminhada de fé, de amor, de perseverança, de amar a tua palavra e de cumprir os teus propósitos. É isso que eu quero, Senhor. Eu quero os teus sonhos, não os meus. Eu quero os teus projetos, não os meus. Eu quero conhecer tudo que tu queres fazer para que eu te revele na vida de muitas pessoas. E diga para elas: saia do teu tempo e entre no tempo de Deus. Em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Te abençoe. Pessoas aqui sendo tocadas mesmo por isso. Amém.
Ser curada. Ser curada. Ser curada. Deus vai fazer mais do que o suficiente na sua vida. Aliás, um dos nomes de Deus é El Shaddai, o Deus todo suficiente. Mas Ele vai fazer mais do que o suficiente. Ele está te libertando da religiosidade. Amém? Você está entendendo o que eu estou falando? Está te libertando dos caminhos religiosos, dos caminhos para onde você andou e você buscou, só que de uma forma humana, de uma forma racional. Agora vai ser da forma espiritual. Deus está te curando. Você estava a ponto de ficar depressiva. Receba a cura, receba a cura. Ser liberta da ansiedade. Rebanaba, mas entrega para Ele, amém? Entrega para Ele. Senhor, faz a obra. O Senhor é aquele que te salva, aquele que te cura, aquele que te renova, aquele que te liberta e aquele que te faz andar no conhecimento da sua palavra, da sua glória, e aquele que te faz andar altaneiramente sobre a terra para que você expresse a glória de Deus. Ser curada, sejam curados, ser curada em nome do Senhor Jesus, ser curada. Deus vai dar sonhos aqui para vocês todas, Deus vai se revelar de uma maneira que vocês vão ficar surpresos. Amém, amados? E há muitos aqui também que precisavam estar aqui, mas tudo bem. Deus vai falar com muitos aí no particular, amém, amados? Pode aplaudir a Jesus. Tem alguém que estava doente, com dor, alguma enfermidade? Não demore para levantar a mão. Tem alguém? Tem alguém que estava com um problema respiratório aqui, nesses dias? Ó, depois vem aqui na frente, era eu. Fala já, porque Deus quer curar, né? Bom, nós vamos apresentar 2 bebês. Hã? Tá. Ela disse, é uma ordem primeiro a Maria. Amém? Vamos lá pegá-la. Aqueles pais corujas. Não é hoje? Então é o Davi. Acho que ela tinha falado, né? Amém. Tá todo mundo meio no ar aí, hein? É para ficar mesmo. Amém. Esse é o Davi Messias. Que quer ser pregador já. Já tem a chamada. Ué, Deus fala para Jeremias. Jeremias, eu te separei quando estava no ventre da sua mãe. Para ser profeta. E como o nome dele é Davi, ele vai ser profeta. Sabem o que significa o Davi? O nome Davi no hebraico? Eles já sabem, não vale eles falarem. Mas Davi significa o amado. Sabiam disso? Quando Jesus sai das águas do batismo, vem a voz do Pai. Ele diz assim, este é meu filho amado. Ele estava falando, este é meu filho Davi. Porque o significado de Davi é amado. Então, ele é o filho amado. Amém? Ele foi esperado, desejado, curtido. E tiveram todo cuidado para com ele, para que ele viesse ao mundo. Então, ele é querido. Não é vovós que também estão babando. Arruma guardanapo para eles. Amém? Esse é o Davi. Pode vir a família. Olha que está agarrando o microfone, porque é mesmo, vai ser um pregador. E foi muito esperado, não é? Não é Davi. Não é Davi. Fala assim, eu sou Davi. Deus me escolheu para ser profeta. Oi, que é o microfone. Não é Davi? Não é Davi. Ele é tranquilo. Tranquilo. Os profetas são tranquilos, mas são nervosos também, às vezes. Amém? Amém, Davi? Está tudo bem com você, Davi? Que olhos azuis, hein, Davi? Será que Davi tinha uns olhos azuis? Diz que ele era ruivo, né? Ele é. Receba unção.
sabem muito bem, pais, porque não dá para avós cuidar, não, porque as avós não educam. Eles deseducam. Eles podem cuidar, assim, amar, beijar, né? Mas educar é com vocês, tá? Pelo seguinte, ensina o menino pelo caminho onde deve andar, que mais tarde, quando for velho ainda, não se desviará dele. A palavra fala, quando fala de criança, em Deuteronômio 6, ensina o teu filho na palavra, se levantando, andando, se assentando, se deitando, até que a palavra, as coisas de Deus, sejam impregnadas no espírito dele. Inculcar, que fala lá, é impregnar. Então, a gente faz isso, né, os pais cristãos, quando está no ventre. Quando ainda está no ventre, eles ministram, porque a criança recebe. Quantas pessoas hoje que têm espírito de rejeição nelas, sabe por quê? Os pais rejeitaram, às vezes, por causa de uma palavra. Por exemplo, eu estou grávida. Não queria agora. Pronto. Liberou um espírito, sabia disso? Está rejeitando. E depois é um parto para curar. Mas eles desejaram, eu tenho certeza, porque mesmo longe, à distância, nós acompanhamos pelos avós, né, avós? Então, a responsabilidade de vocês para ensinar na palavra, nos caminhos. Porque esse é o maior investimento e o maior legado que vocês podem deixar para ele. Porque ainda quando ele crescer, ele for adulto, ele vai estar nos caminhos do Senhor. Porque é isso que ele vai ser semeado nele. Disciplina quando precisar. Sabe, porque tem muita criança hoje que é nervosa, criança ansiosa, criança rebelde, que manda na casa, que manda nos pais, manda mesmo. Porque os pais deixaram. Os pais não educaram, não ensinaram, não repreenderam, não disciplinaram. E hoje você vê muitas crianças que estão perdidas. A culpa não é delas, a culpa é dos pais, que deram tudo, mas não educaram. A maior herança, ou o maior legado não deram para a criança. Então eu vou repetir, é o maior legado. Façam isso. Pôs o dedo na tomada, explica, senta, fala, ali não pode, Davi, porque ali dá choque. Ali dá choque. E não vai ser bom para você. Aí ela vai lá e põe de novo o dedo na tomada. Fala, Davizinho, papai e a mamãe já falaram que aí não é bom porque vai dar choque. Agora, se você pôr mais uma vez, você vai apanhar. Olha a varinha ali. É assim mesmo. A palavra diz assim. E aí, vamos supor que ele vai lá e põe o dedo, você pega a varinha e dá umas varinhas nele. Porque ele nunca mais vai pôr o dedo. Porque você vai cumprir o que você falou. E ele vai entender, opa, eu não posso pôr dedinho lá, não. Agora, você quer resolver o problema? Põe aquelas tampinhas nas tomadas e pronto. Que ele sabe que ele não vai poder. Amém? Mas diga comigo aqui. Uma declaração diante de Deus, diante das testemunhas. Amém. Diga, nós nos comprometemos. Nós nos comprometemos a ensinar o Davi. A ensinar o Davi nos caminhos do Senhor. nos caminhos do Senhor. Para que ele conheça os caminhos. Para que ele conheça os caminhos. Ele viva uma vida de bem-aventuranças. E ele viva uma vida de bem-aventuranças. Para que nunca se desvie deste caminho. Para que nunca se desvie desse caminho. Nós queremos plantar nele a boa semente. Nós queremos plantar nele a boa semente. Da verdadeira educação. Da verdadeira educação. Dos verdadeiros princípios. Dos verdadeiros princípios. Que são os princípios cristãos. Que são os princípios cristãos. Nós vamos amá-lo a cada dia. Nós vamos amá-lo a cada dia. Pelo fato de nós o amarmos. Pelo fato de nós o amarmos. Nós vamos disciplinar quando for necessário. Nós vamos disciplinar quando for necessário. Porque isso fará parte do crescimento dele. Porque isso fará parte do crescimento dele. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Davi, essa é a tua família da fé, Davi. Eu te apresento diante de Deus, diante dessa família. Amém? Dê um aplauso a Jesus.
Aleluia. É. Eu não me lembrava mais como segurava a criança. Fazia tanto tempo, né? Nós estamos entrando num tempo de poder de Deus na vida das crianças. Eu tenho orado a Deus e pedido para Deus batizar 90. Batizar no Espírito Santo. Qual o seu nome? Isaac. Isaac, esse é o Isaac. O Isaac. Eu aprendi. Ele é o que seu? Davi é o que seu? Ele é o meu primo. Ele é o quê? O meu primo. Muito bem. Então você também é testemunha. Ele já foi apresentado. Nós abençoamos o Davi e selamos a apresentação dele, ungindo-o. Ele já foi consagrado, né? Porque ele já foi consagrado, agora nós selamos a consagração, apresentando ele a Deus e diante das testemunhas que estão aqui presentes. Ele vai crescer em formosura, sabedoria e nobreza. A nobreza de Deus vai estar na vida dele para que, assim como vocês declararam, para que ele dê muitas alegrias aos pais e à sua família que está aqui. Ele vai ser um profeta. Ele vai ter experiências íntimas com Deus. É o que nós declaramos e selamos em nome de Jesus. Amém? Vem, Ferreirinha. Vai por trás aqui, ó. Vem, Ferreirinha. Vem aqui perto do seu irmão. Vem. Vem um pouquinho mais. Olha, esse é o Nuno. Você vai ser um homem de Deus. Né? Amém? Pronto? Peraí, Carol. Vai, Carol. Amém. Quero. Por favor, dá o microfone pro pai. Amados, eu não poderia passar aqui hoje sem mencionar um fato que aconteceu com a gente. Acho que nem todo mundo sabe. Eu e a Thaís, desde que nós nos casamos, um dos nossos sonhos é ser pais. E isso sempre, desde a época de noivado, foi profetizado. Deus dava promessa pra gente. A Thaís perdeu a primeira gravidez. Nós passamos em alguns médicos, onde os médicos diziam que a nossa única possibilidade era adoção ou inseminação ou qualquer outra alternativa. E a promessa do Senhor não falha. Então eu não poderia passar sem agradecer diante de vocês essa bênção. Obrigado. Mas no dia da celebração do casamento deles, eles receberam a palavra que eles iam ter filhos. E está aí cumprindo. Amém? É uma honra, porque a Tatá a Thaís e o Rafael se conheceram aqui na igreja, né? Não aqui, né? Embaixo dessa cobertura, nesse ministério, tivemos a oportunidade de fazer o casamento deles, e hoje estar apresentando o Davi para nós é um grande privilégio, né? Que Deus abençoe toda a família, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Olha, a apresentação do Davi, até por ser um nome profético, esse nome é muito profético. Deus me falou agora isso. Isso se conectou com a mensagem. A apresentação dele, Deus está dizendo assim, está marcando um novo tempo mesmo, com a apresentação dele. Está selando. Eu usei essa palavra selar aqui sem saber o que estava acontecendo, mas agora Deus está falando. Que de fato Deus selou um novo tempo para nós. Amém, amados? Amém. Ok. Nós estamos, de fato, agora é uma coisa inevitável, nós vamos mudar. Já tem um lugar praticamente certo mesmo. Lá no lugar que já foi visto antes, num outro galpão, que é na Tucunaré, que é na rua lá do Walmart. Sabem, né? Sabem? Amém? E é o seguinte, nós não podemos levar nas costas
sozinhos essa responsabilidade. Essa responsabilidade também é da igreja. Amém, amados? Então, nós queremos contar com vocês em tudo que cada um tiver para poder colaborar, no sentido, não, eu vou carregar caixa de som, eu vou lá, eu vou ajudar na instalação, sei lá, segundo as habilidades que Deus deu a cada um. Porque foi assim que Moisés fez, quando ministrou oferta para a construção do tabernáculo, Deus veio e deu habilidades para algumas pessoas, sabedoria, deu a arte do artesanato, de pedreiro, de carpinteiro, e Deus foi distribuindo os dons para que eles levantassem o tabernáculo. Amém? Inclusive as ofertas que Moisés colheu pela uma ordem de Deus. Então o povo se ajuntou mesmo para aquilo e aconteceu. Amém? Então agora eu estou fazendo estou conclamando vocês para que participem. Glória a Deus, é um lugar muito espaçoso, muito bom. Tem que fazer adequações? Lógico que tem. Tem, possivelmente, construir algumas salas, um drywall, etc. e tal. Mas o lugar, só para vocês terem uma ideia, a nave deve caber com tranquilidade umas 700 a 800 pessoas. Amém? Okay. Porque Deus quer dar o crescimento e assim vai ser. Amém? Amado, esteja junto, não fique cético, pelo amor de Deus, mas esteja junto conosco.